Cortisol, o hormônio do estresse ou o hormônio da disposição? Vamos entender aqui o papel do cortisol no nosso corpo. Cortisol é um hormônio esteroidal, ou seja, é um hormônio que é produzido através do colesterol. E ele é produzido nas nossas glândulas adrenais. Antigamente a gente chamava de suprarrenal, porque são as glândulas que ficam localizadas em cima dos rins. O cortisol é um hormônio importantíssimo na nossa vida, mas ele deve sempre estar em equilíbrio, nem tão alto, nem tão baixo. E o que acontece hoje é que a gente encontra as pessoas ou com cortisol muito baixo ou com cortisol muito alto. O cortisol, ele é um hormônio que é fundamental para a nossa disposição, para o nosso despertar. O cortisol, ele aumenta pela manhã, existe um ciclo próprio do cortisol, que é o ciclo circadiano. Então, o cortisol, ele aumenta pela manhã e ele vai caindo ao longo do dia. Esse papel de aumentar pela manhã é para que a gente desperte e que a gente fique bem. E ao longo do dia ele vai caindo para que a nossa energia também vá caindo um pouco, para que depois entre o papel da melatonina para induzir o nosso sono, certo? Então, o cortisol, ele é um hormônio importantíssimo. O que acontece é que as pessoas com o dia de hoje, que vivem extremamente ansiosas e estressadas, elas fazem a nossa glândula adrenal trabalhar muito para produzir cortisol. E esse cortisol, quando ele está muito aumentado, ele é considerado o hormônio do estresse. Então, são pessoas que vivem irritadas, vivem estressadas, pessoas que têm ganho de peso. Então, o cortisol, ele favorece a produção de glicose no sangue. Então, quando ele está alto, você está com muita glicose no sangue. Então, são pessoas que sentem mais fome, são pessoas que estão estressadas, tá? Então, o cortisol alto, ele não é bacana. Mas também o cortisol muito baixo não é interessante para a saúde. Quando ele está muito baixo, já significa que a tua glândula já não consegue mais produzir tanto cortisol, porque você demandou muito dela, você passou uma vida inteira estressado, uma vida inteira ansioso, uma vida inteira fumando, usando muita medicação, o corpo produziu tanto cortisol, que ao longo da vida a adrenal diminuiu a produção desse cortisol e aí você começa a vivenciar uma vida com pouco cortisol, que é caracterizado por sintomas principalmente de falta de energia. Então são sintomas de fadiga, aquela pessoa que anda praticamente se arrastando, que acorda cansada, que passa o dia cansada. São pessoas que às vezes, muitas vezes noturno, no horário da noite, não conseguem dormir. Então essas pessoas, elas têm normalmente uma inversão do ciclo sono-vigília. Ou seja, ao invés de acordar com cortisol alto e ao longo do dia o cortisol cair para que essa pessoa adormeça, elas acordam com cortisol muito baixo, fadigadas, cansadas, tomam inúmeras xícaras de café para poder se manter acordadas e no final do dia elas aumentam a produção de cortisol, aumentando o apetite, a compulsão alimentar e a dificuldade para iniciar o sono. Então, todas as alterações do cortisol, tanto para mais quanto para menos, prejudicam a nossa vida, atrapalham a nossa qualidade de vida e atrapalham também a produção dos outros hormônios. Porque se você tem uma alteração da produção do cortisol, você tem uma alteração de glicose, o que gera alteração de insulina, tá? Então eu falo muito que tá tudo muito ligadinho. O cortisol, a insulina e os hormônios da tireoide, os três andam juntos. A tireoide precisa de cortisol para funcionar. A insulina é influenciada pelo cortisol. Então, tudo isso é influenciado pelo cortisol estar alto ou baixo. O ideal é que ele esteja dentro da zona normal, dentro da zona ideal de cortisol para você, tá? O cortisol, ele pode ser dosado no sangue ou pode ser dosado na saliva. A gente pode dosar pela manhã em jejum, que é o mais comum, acordou e coleta antes das 8 da manhã, ou imediatamente após a hora de acordar habitualmente, e pode ser coletado tanto no final do dia, ali por volta de 5, 6 horas, quanto pode ser coletado ali por volta de 11 horas da noite, para que se faça um ciclo do cortisol, a gente consiga avaliar como é que o cortisol está se comportando no teu corpo ao longo de um dia inteiro. Pessoas que têm alteração do cortisol, principalmente que têm aumento do cortisol, podem se beneficiar de práticas como meditação e relaxamento para normalizar esses níveis de cortisol. Já é identificado em artigo científico que, por exemplo, a meditação
aumenta a produção de GABA e melhora a produção de cortisol. Então, é uma das opções para melhorar esse relaxamento e a produção de cortisol, tá? Algo que altera muito, que deve ser evitado ou reduzido ao máximo para quem tem o cortisol já deficiente, é a ingesta de café, tá? A cafeína, ela vai lá na tua glândula adrenal e atrapalha um pouco mais o trabalho dela e força ela a produzir às vezes mais cortisol, desgastando assim a glândula. Então, pessoas que têm o cortisol baixo, que tomam café para se manter bem dispostas, acabam ficando piores com o consumo do café. Podem melhorar a curto prazo, mas logo essas pessoas pioram. Então, vocês já conseguem ver daí o quanto que o cortisol é um hormônio extremamente importante para o nosso corpo. Então, não pensem só que o cortisol é um vilão ou que ele é um mocinho, tá? O corticóide é fundamental para o nosso corpo. Não é à toa que quando às vezes você tem uma doença, algum processo inflamatório, muitas vezes você usa o corticoide, que é uma medicação, é o repondo cortisol, o cortisol está muito relacionado à nossa imunidade, à proteção anti-inflamatória. Então esse hormônio é extremamente importante para a nossa saúde, tá? Cuidem-se para que vocês não tenham alterações nem para mais nem para menos do cortisol. Tentem viver uma vida um pouco mais leve, sem tanto estresse e durmam. Dormir, ter um sono reparador, um sono de qualidade também faz com que nossa glândula adrenal consiga se recuperar e que consiga produzir melhor cortisol durante o dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que dorme em todo canto que se encosta. E se inscreve no canal se não tiver inscrito para acompanhar todos os vídeos que a gente posta semanalmente, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Não, muito breve. De corte, nível... Com Goku? Pelo amor de Deus. Outra.